Terminou mais um mandato no Parlamento Europeu. Nestes 5 anos tivemos a pandemia, a guerra na Europa e perto dela, e muitas leis aprovadas, como nas áreas do ambiente e da governação económica, entre muitas outras. A nossa Europa quis ouvir a opinião dos principais protagonistas eleitos por Portugal. E é com muito prazer que temos o Pedro Silva Pereira. Muito obrigado. Muito obrigado, é o português com mais altas funções no Parlamento Europeu, o primeiro vice-presidente, logo a seguir à presidente Roberta Metsola. Foi deputado à Assembleia da República, foi membro do Governo de Portugal, tendo sido Ministro da Presidência. Teve particulares responsabilidades aqui no Parlamento Europeu, nas áreas do orçamento, da democracia europeia, da iniciativa de cidadania europeia. Acompanhou também as questões relativas ao Banco Mundial e ao FMI e à política europeia de vizinhança. Foi o coordenador socialista no grupo de acompanhamento do Brexit e integrou a nossa delegação à Conferência sobre o Futuro da Europa. Foi membro da Comissão dos Assuntos Constitucionais, da Comissão dos Assuntos Económicos e Monetários e da Comissão do Comércio Internacional, entre muitas outras coisas que fez ao longo destes 5 anos aqui no Parlamento Europeu. Pedro, se tivesse que escolher uma palavra para resumir o seu mandato, qual seria essa palavra? Bom, a palavra talvez fosse exigência, porque realmente este foi um mandato muito exigente. Como descreveu, nós tivemos de tudo neste mandato, desde a pandemia, a guerra, a crise inflacionista, a crise energética, a emergência climática, a discussão sobre os refugiados, imigração. Mas eu gosto de recordar este mandato pela seguinte ideia. Isto foi um mandato em que começámos a discutir o Brexit e acabamos a discutir o alargamento. Certo. E isso quer dizer que aquele efeito dominó que alguns achavam que iria acontecer, provocando a derrocada do projeto europeu, com muitos a querer sair, não se confirmou. Pelo contrário, temos muitos a querer entrar. E isso quer dizer uma coisa muito simples, que, de certo modo, porque as coisas não correram bem com o Brexit, é muito verdade, quer no plano económico, quer mesmo no plano político, para o Reino Unido, mas de facto as pessoas compreenderam que perante os novos desafios que estavam colocados, estamos melhor na União do que fora dela. E eu creio que isso é uma lição muito importante. A União Europeia foi capaz de responder às crises dos últimos anos melhor do que respondeu à crise financeira. Pedro, e isso contribuiu muito para que o projeto europeu continuasse atrativo para tantos. Pedro, e onde é que se sentiu mais realizado? Qual foi o maior desafio seu neste mandato? Bom, não posso deixar de referir a condição de vice-presidente do Parlamento Europeu e o facto de ter sido eleito para a vice-presidente. Portugal já tinha tido outros vice-presidentes, nunca tinha tido o segundo vice-presidente do Parlamento Europeu e isso é a posição, portanto, mais elevada na hierarquia do Parlamento que algum português já exerceu desde a adesão. E, portanto, eu não posso deixar de colocar isso como um ponto central, porque aquele voto secreto dos meus colegas que me elegeram para essas funções não pode deixar de ser visto como um reconhecimento pessoal e político, muito que me honra e penso que prestigia também o país. E, portanto, eu, quando olho para estes anos, vou certamente recordar esse momento e essa confiança. E o que é que lamenta não ter feito? O que é que não foi possível e porquê? Bom, quer dizer, eu acho que a Europa de hoje é uma Europa que ainda não está preparada para enfrentar as próximas crises. O que é dramático para uma Europa que viveu crises tão sérias. Isto é, nós aprendemos muita coisa, respondemos agora melhor às crises dos últimos anos, mas ainda não fomos ao ponto de corrigir as insuficiências da União Económica e Monetária, de garantir uma capacidade de resposta às crises que vão existir certamente no futuro. Eu creio que isso não será possível
sem a existência de uma mutualização da dívida, de um prestamista de último recurso, que ajude os Estados a enfrentar as situações e sem uma capacidade orçamental, uma capacidade de investimento própria da União Europeia para agir em termos contracíclicos. Nós criámos, muito excepcionalmente, este Next Generation EU com mutualização da dívida para responder à pandemia, mas ele acaba em 2026. Certo. E depois, o que é que vamos ter a seguir para suportar o investimento, para responder às crises? Alguma coisa foi feita com a criação dos fundos de estabilização, mas não temos uma função de estabilização digna desse nome e eu creio que isso é lamentável e pode vir a trazer problemas sérios ao projeto europeu no futuro. Pedro, e na sua opinião, quais são os principais desafios para os próximos 5 anos? Eu podia enunciar muitos desafios políticos, mas eu preferia enunciar um confronto que está subjacente a esses desafios políticos e que é o confronto entre solidariedade e egoísmos nacionais. Eu creio que nós não podemos compreender os sucessos e os insucessos da União Europeia sem compreender este confronto. Porque sempre que a União Europeia foi capaz de agir com solidariedade e com unidade, respondeu melhor. Quando se deu à tentação dos egoísmos nacionais, então as respostas revelaram-se mais frágeis ou até erradas. E, portanto, eu creio que o desafio mesmo para uma União Europeia que quer ter futuro é este de colocar o valor da solidariedade acima do valor dos egoísmos nacionais e então depois as soluções políticas para os desafios que facilmente nos ocorrem encontrar-se-ão, julgo eu, com mais facilidade. Pedro, se tivesse de deixar um conselho àqueles que vão estar aqui nos próximos 5 anos, que conselho seria esse? Bom, o meu conselho talvez fosse não esquecer de ouvir o povo, porque aqui no Parlamento Europeu, nas instituições europeias, vai-se cavando uma certa distância entre os representantes políticos e aqueles que os elegeram. Nem sempre por culpa dos políticos, verdade seja dita. Acho que a comunicação social tem uma responsabilidade grande nisso. Há um quase boicote àquilo que se passa no Parlamento Europeu, apesar dele ser o coração da democracia europeia e a única instituição eleita diretamente pelos cidadãos. Mas nós podemos correr a tentação, aqui no Parlamento, de nos envolvermos numa agenda que é muito mais carregada do que aquilo que as pessoas imaginam lá fora e não dar tanta atenção como devíamos àquilo que são as expectativas dos cidadãos. Portanto, se algum conselho posso dar, é mesmo esse, não esquecer de ouvir o povo para procurar estar à altura justamente das expectativas dos cidadãos. Pedro, muito obrigado pelos 5 anos, muito obrigado pela qualidade que emprestou esse mandato e muito obrigado por este testemunho. Muito obrigado também.